Olá, meus caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Vayeshev. A Parashá Vayeshev, ela começa em Gênesis capítulo 37, verso 1, até o capítulo 40, verso 23. Nesta Parashá, especificamente neste comentário, nós nos curvamos com respeito perante dois personagens do trecho em questão. Ao observarmos o seu comportamento com admiração e com grande respeito. Todo ano, quando lemos este episódio, nós nos espantamos com a coragem de espírito e a nobreza de comportamento de tais personagens. Estes são os traços, as características do caráter demonstrado por eles durante uma crise pessoal que quase os destruiu, uma crise na qual se envolveram de modo aparentemente casual, a partir de um encontro que à primeira vista causou grandes complicações, mas que acabou por gerar um reino. Nós estamos falando do encontro de Judá e Tamar. Judá, filho de Jacó, e a sua nora, Tamar, esposa de seus dois filhos. Em linhas gerais, a história é bem conhecida. Ela ocorreu após a primeira parte do drama que se desenvolveu entre José e seus irmãos. José tinha sido vendido aos ismaelitas que vinham de Gileade, os quais venderam-no como escravo a Potifar, oficial da corte de Faraó do Egito. Então, como consequência desse ato, uma nova cisão surgiu na casa de Jacó. E foi naquele tempo e desceu Judá de junto de seus irmãos e associou-se a um homem adulamita, cujo nome era Hirá. Gênesis 38, verso 1. E o Midrash atenta para esta palavra usada neste verso, a palavra desceu, e nos ensina, para nos ensinar que foi tirado da sua posição elevada por seus irmãos. Quando estes viram a aflição de seu pai, disseram: Tu disseste que o vendêssemos. Se nos tivesse dito para devolvê-lo, nós teríamos obedecido. Esse é um comentário do Rashi acerca dessa passagem. E ali, convivendo então com Hirá, o adulamita, Judá casou-se com uma mulher que lhe deu 3 filhos, Onã e Shelah. Na sequência, nós somos informados que tomou Judá mulher para seu primogênito, e seu nome era Tamar. Gênesis 38, 6. Não teve muitos dias ao lado da sua esposa. Ele era mau aos olhos de Deus, de acordo com a Torá, e faleceu jovem, sem deixar filhos. De acordo com os costumes de casamento e levirato, o segundo dos irmãos, chamado Onã, tomou-a como sua esposa. Porém, seu destino foi igual ao do seu irmão, e Tamar tornou-se mais uma vez viúva. Dessa vez, então, viúva desses dois irmãos. Novamente, de acordo com os costumes, o terceiro irmão, Shelah, deveria tomá-la como esposa. E Judá, temendo que algo de ruim pudesse acontecer também ao seu terceiro filho, expulsou Tamar da sua casa com o seguinte pretexto: Fica viúva em casa de teu pai, até que cresça Shelah, meu filho, porque disse consigo: talvez morra ele também como seus irmãos. Gênesis 38, 11. E este é o pano de fundo da nossa história. Judá condenou Tamar a um período de espera para pô-la à prova. Durante esse período, ele pôde analisar de forma objetiva a situação em que se encontrava. Na sequência, nós vemos que ela queria se ligar à casa de Judá, qualquer que fosse o preço a pagar. Aparentemente, ela reconheceu as qualidades de Judá, filho de Jacó, neto de Isaac e Abraão, pois ansiava que seus descendentes fossem também descendentes dele.
Com a morte da esposa de Judá, chegou o momento apropriado para que Tamar realizasse seu intento. Ao ficar sabendo que Judá se dirigia a Timná para tosquear o seu rebanho, Tamar agiu de forma ousada. E diz o texto de Gênesis 38, 14 a 18. E tirou os vestidos da sua viuvez de si, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e sentou-se numa encruzilhada que está sobre o caminho. E Judá a viu, e pensou que fosse uma prostituta. E se dirigiu a ela no caminho, e disse: Venha, eu te peço, eu estarei contigo, porque não sabia que era sua nora. E disse: Mandarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Se me deres um penhor, até o mandar. E disse então Judá: Qual é o penhor que terei que te dar? E ela disse: o anel selo que está em teu dedo, o teu manto e o teu cajado que tens na tua mão. E então Judá deu-lhe todas essas coisas, e veio a ela, e ela concebeu. Comportamento excepcional de Judá e de Tamar na encruzilhada dos caminhos mereceria uma atenção especial. No entanto, mencionaremos apenas que, de acordo com as leis de casamento do levirato, válidas naquela época, a obrigação de desposá-la valia não apenas aos irmãos do falecido, mas estendia-se também ao pai deste. Consequentemente, Tamar era permitida ao seu sogro Judá. Chegamos agora então ao ponto central deste episódio. Diz o texto de Gênesis 38, 24. E foi ao cabo de 3 meses, e foi anunciado a Judá, dizendo: Adulterou Tamar a tua nora, e também está grávida por adultério. E disse Judá: Tirai-a para que seja queimada. Para entendermos essa decisão severa, pesada de Judá, nós devemos atentar às leis do levirato. De acordo com esta lei, enquanto a viúva estiver ligada à casa do seu falecido marido, não lhe era permitido entregar-se ao outro homem. E Judá reagiu então corretamente ao mandar executá-la. O que ele não sabia no momento em que pronunciou a sentença era que ele era o pai da criança que Tamar carregava em seu ventre. Este foi um momento muito difícil para Tamar. E o comentário de Nahalat Yosef diz o seguinte: esta mulher está sendo levada à fogueira, a seu destino, e seu destino, na realidade, encontra-se em suas mãos. Com poucas palavras, poderia salvar sua vida e a sua honra. E assim mesmo, Tamar optou por ser queimada viva, a desonrar aquele que a condenou. Outras pessoas, com certeza, se comprazeriam em desmascarar este juiz, sentindo a satisfação da vingança. Mas não são estes os valores daquela que viria a ser mãe de um grande reino. De fato, seria fácil demais para Tamar provar a sua inocência diante de todos os que vieram assistir à execução daquela mulher pecadora. O que seria mais fácil que brandir o anel, o manto, a vara, o cajado, e bradar e gritar: Judá, eis o penhor que você me deu na encruzilhada dos caminhos? É você, Judá, o homem. Mas Tamar não fez assim. A caminho da fogueira, onde seria queimada, consciente de que seus sonhos seriam consumidos nas chamas e que o filho que esperava de Judá morreria junto, Tamar demonstrou uma grandeza de espírito incomparável, ensinando-nos, em um capítulo à parte, como honrar um ser humano. E diz o texto do capítulo 38, verso 25. Ela, ao ser tirada, mandou dizer ao seu sogro: do homem a quem pertence isto eu concebi. E disse: conhece, eu te pergunto, te peço, de quem é este anel selo, este manto e este cajado? Ou seja, ela não se referiu a Judá diretamente. Ela não usou o nome de Judá diretamente, mas de um modo que lhe permitiria esquivar-se, caso assim desejasse.
no momento mais crítico da sua vida, depositou seu destino nas mãos da boa vontade de Judá. Se ele quisesse ignorar as suas palavras, ninguém ficaria sabendo que ele a engravidara. E por que Tamar teria agido desse modo? Vamos ver o que diz então Rashi a respeito disso, comentando sobre o Midrash Rabbah. Rashi diz o seguinte: não quis envergonhá-lo e pensou: se quiser reconhecer por sua iniciativa, que assim o faça, senão que me queime, mas não o envergonharei. Daqui vem o dito: é melhor ao homem que o jogue na fogueira, mas não envergonhe seu companheiro em público. Nós vemos neste momento um ato emocionante como poucos. É fácil fazer apologia do valor do respeito ao próximo. Qual de nós não fez uso de várias palavras para louvar este grande valor? Mas Tamar é a única entre os seres humanos que teve o valor deste conceito submetido a uma prova, literalmente a uma prova de fogo, caminhando conscientemente até as últimas consequências. Esta capacidade de Tamar nos mostra a sua grandeza de espírito e a sua perfeição. E Judá escuta as suas palavras calmas e nobres. Será ele aprovado em sua prova? Pois se confessar e mandá-la tirar da pira, vai se sujeitar deste dia em diante à zombaria dos seus vizinhos. Ele, o homem honrado, respeitado, procurando uma prostituta na estrada? Quanta indecência! Seria ele capaz de suportar a vergonha que o acompanharia deste dia em diante? Mas o verso 26 do capítulo 38 nos diz o seguinte: e reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu. Esta é a história que nos conta a Torá. Seu objetivo é fazer com que entendamos como Judá e Tamar fizeram por merecer que a dinastia do rei Davi descendesse deles. Porque na essência, eles eram reis que governavam o território mais selvagem e difícil de se governar, ou seja, a si mesmos. Como sabemos, nessa semana, na Parashá Vayeshev, nós também lemos sobre a história de Yosef, filho de Jacó, e seus irmãos. E a Parashá começa com Yosef descrevendo aos irmãos seus dois sonhos, que causaram um grande desgaste no relacionamento entre eles. Assim ele escreveu então o seu primeiro sonho. Disse em Gênesis 37, verso 7: nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes se juntaram em volta e se curvaram diante do meu. E assim Yosef descreveu o seu segundo sonho, no verso 9 do capítulo 37. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Interessante perceber que, apesar dos sonhos terem sido muito parecidos, a reação dos irmãos de Yosef foi completamente diferente. Depois do primeiro sonho, a Torá diz que os irmãos o odiaram ainda mais. Porém, depois do segundo sonho, a Torá diz que os irmãos de Yosef sentiram inveja dele. E por que essa diferença? Responde o Rav Yosef Dov Soloveitchik, mais conhecido como Beit Halevi, que os sonhos têm entre si uma diferença sutil, mas que muda completamente o seu significado. No primeiro sonho, não foram os irmãos que se curvaram para Yosef, e sim os feixes deles que se curvaram para o feixe de Yosef. Já no segundo sonho, os próprios irmãos, representados pelas 11 estrelas, se curvavam diante de Yosef. E esse pequeno detalhe foi suficiente para fazer uma enorme diferença na reação daqueles irmãos. Explica o Beit Halevi
que os dois sonhos representavam visões proféticas sobre duas áreas nas quais os irmãos de Yosef seriam subordinados e inferiores a ele. Os feixes do campo, no primeiro sonho, representavam a futura superioridade que Yosef teria sobre seus irmãos em relação ao sucesso em Olam Hazeh, neste mundo, no mundo material. Os feixes dos irmãos se curvarem diante do feixe de Yosef significava que eles seriam dependentes de Yosef para o seu sustento físico. Porém, o sucesso no mundo material não faz com que a pessoa seja intrinsecamente superior às outras. Somente significa que ela tem mais posses. Uma pessoa milionária não é melhor e nem está em um nível mais alto do que uma pessoa muito pobre. É por isso que a Torá diz que os feixes se curvaram, isto é, as posses físicas dos irmãos de Yosef estariam de alguma forma subordinadas às posses físicas de Yosef, mas não à essência deles. Já no segundo sonho, temos a representação, uma visão profética da superioridade espiritual que Yosef teria sobre seus irmãos. As estrelas fazem parte das Mazalot, das constelações, que exercem alguma influência sobre características, sobre tendências de cada ser humano. Portanto, nesse segundo sonho, foram os irmãos mesmos que se curvaram diante de Yosef. O sonho mostrava que Yosef também chegaria a uma realização espiritual maior do que a dos seus irmãos. Os astros descrevem características, tendências. Obviamente não tem nada a ver com o futuro, mas tem a ver com tendências e características da índole e da personalidade de cada pessoa. Esta explicação nos ajuda a entender a diferente reação dos irmãos de Yosef a cada um dos seus sonhos. O ódio surge quando alguém se ressente da atitude de outra pessoa, enquanto a inveja surge quando alguém se ressente ou se sente inferior em relação a outra pessoa. Os irmãos de Yosef o odiaram após o primeiro sonho, pois se ressentiram ao entender que dependeriam dele para obter seu sustento e que seriam governados por ele. Porém, não sentiram inveja, pois o fato de Yosef ter mais riquezas não os fazia sentir superiores ou inferiores. Eles viam as realizações e as conquistas materiais como algo externo à pessoa e, portanto, algo que não era digno de inveja. Mas após ouvirem o segundo sonho, a Torá descreve que eles ficaram tomados de inveja, pois o sonho revelava então que Yosef chegaria a um nível espiritual superior ao nível deles. Como as conquistas espirituais são algo intrínseco da pessoa, isso despertou inveja nos irmãos, pois isso os fez sentir inferiores. Riquezas são adquiridas, qualidades espirituais são inatas e são posteriormente desenvolvidas ainda mais. De acordo com o Rav Yonatan Geffen, dos ensinamentos do Beit Halevi, aprendemos duas lições importantes. A primeira lição é que as posses materiais de uma pessoa não definem sua verdadeira grandeza. A Torá nos ensina que uma pessoa que tem muito dinheiro deve ser respeitada, mas não devemos invejar a riqueza de ninguém, pois o dinheiro não é o medidor do valor real de uma pessoa. Somente o nível espiritual determina a verdadeira grandeza de alguém, e isto sim é digno de ser invejado de forma positiva, de ser copiado, de ser seguido, de ser imitado. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que dá muita ênfase para as posses materiais. As pessoas não são medidas por aquilo que elas são, mas sim por aquilo que elas têm. Por exemplo, vemos que as pessoas em geral são muito reservadas em relação à sua situação financeira. Por quê? Quando algo é muito importante para uma pessoa, ela não gosta de revelar aos outros, pois considera como sendo parte da sua essência.
É por isso que a maioria das pessoas não revela nem mesmo aos amigos seu salário e o valor do seu apartamento. Esta visão equivocada é tão penetrante que contamina até mesmo pessoas mais conectadas com a espiritualidade, tornando difícil não dar importância ao status financeiro. Uma solução é aprendermos com os Glei Hador, os grandes sábios da geração atual, como o Rav Chaim Kanievsky e o Rav Aharon Leib Steinman, rabinos que têm prestígio e poder suficientes para serem pessoas ricas e ostentadoras, mas que preferiram viver vidas simples, sem nenhum tipo de luxo. Sob as mãos deles passam milhares e milhares de dólares, mas isso é destinado a obras de tzedakah. E mesmo sendo simples e pobres, eles são os gigantes espirituais da nossa geração, respeitados por todos. Quanto mais claridade tivermos do nosso verdadeiro valor, mais força teremos para lutar contra esta má inclinação. A verdade é que esta luta já é antiga dentro do próprio povo de Israel. No próximo domingo, dia 6, à noite, começa a festa de Hanukkah, época em que se recorda a milagrosa vitória do povo judeu sobre os gregos, que constituíam a maior e a mais poderosa nação da época, o mais poderoso império. Porém, maior do que a vitória militar foi a vitória espiritual. Os gregos trouxeram para Israel a sua filosofia, baseada na busca dos prazeres físicos, na perfeição do corpo, na supervalorização dos nossos bens materiais, contaminando o povo judeu e tentando arrancar a sua espiritualidade através da assimilação. Mas uma parte do povo não se intimidou com a força física dos gregos, nem com a gloriosa sabedoria e filosofia grega, e mesmo sendo um pequeno grupo, estes judeus foram valentes e se rebelaram contra o domínio estrangeiro. Milagrosamente, eles conseguiram infligir ao poderoso exército grego pesadas baixas, até que os gregos desistiram e foram embora. Foi a vitória do espiritual sobre o material, da santidade sobre a impureza. E esta vitória que recordamos quando se acende durante 8 dias de Hanukkah, as luzes de Hanukkah, não apenas as velas das Hanukiot, mas os próprios corações das pessoas. Pois apenas uma batalha foi vencida contra os gregos. Porém, a luta continua. Depende de nós expulsarmos do mundo a escuridão de um grande império. A escuridão que nos cega não nos deixa perceber que o verdadeiro valor de um ser humano é o que ele é, exatamente aquilo que ele é, e não aquilo que ele tem. Muito obrigado a todos, e até uma próxima oportunidade. Yimir Tzeh Hashem.